Vamos lá então dimensionar a fossa para esse edifício aí. O que nós temos de informação? É um edifício com 8 pavimentos, 4 apartamentos por pavimento, padrão médio, tem 2 dormitórios, sendo um de casal, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Nesse prédio, a população é de 5 pessoas por apartamento, 5 pessoas de administração, que é o pessoal que cuida da zeladoria, o porteiro, e às vezes 1% de visitas. Houve uma preocupação maior no cálculo da população deste prédio. Quando é para esgoto, a gente tem que partir desse princípio. A fórmula que calcula o volume da nossa fossa, ela depende do número de pessoas, da contribuição de despejo de litros por pessoa dia deste prédio, o tempo de retenção que esse esgoto vai ficar na fossa também em dias, a letra K, que é a taxa de acumulação de lodo digerido em dias, e o LF, que é a contribuição de lodo fresco, em litros por pessoa. Se for residência, vale 1, sanitários públicos 4 e outros 0,2. Então vamos lá. Primeiro passo. Tendo esta fórmula, essa sequência de necessidades, tu vai olhar para aquela tabela que mostra os valores de C, que é a contribuição de esgoto, e a contribuição de lodo fresco. O nosso prédio é um prédio de padrão médio, então o valor de C, contribuição de esgoto, 130, e o LF, que é a contribuição de lodo fresco, 1. Calcular o número de pessoas que moram nesse prédio. 8 pavimentos, 4 apartamentos por andar, 5 pessoas por apartamento, 5 pessoas da administração, zelador, porteiro, e 1% de visitas da população total do prédio. 166,6 pessoas, vamos arredondar para o maior inteiro, 167 habitantes produzindo esgoto. Bom, então eu tenho ali 167 pessoas produzindo 130 litros de esgoto dia, que produz 1 litro dia de lodo fresco por pessoa. Então, nesta primeira lâmina, está aí o número de habitantes, contribuição de esgoto 130 e contribuição de lodo fresco 1. Vamos em frente. Terceiro passo, determinação do período de detenção. A gente consulta a tabela a seguir, da norma, né, 7.229 de 93. Porém, antes disso, é preciso calcular a contribuição diária, obtida a partir do produto entre a contribuição diária por pessoa, que a gente viu lá, ó, 130, pelo número de habitantes. Então eu tenho ali ó, 167 pessoas contribuindo 130 litros, dá 21.710 litros dia de esgoto. Se vocês olharem a tabela, a contribuição diária, aqui representada pela letra L, começa com 1.500 e vai até 9.000 litros. Como a nossa contribuição é 21.710, ela é maior do que 9.000, se nós fizermos o nosso cálculo em dias, isso dá 0,50 ou meio dia de contribuição. Se formos calcular em horas, 12 horas, isso é proporcional, né? Então eu já tenho 167 pessoas, 130 litros de contribuição de esgoto dia, 21.710 litros dias de esgoto e o tempo de detenção, meio dia. Vamos em frente. Determinação da taxa de acumulação total de lodo, representada na nossa fórmula pela letra K, por intervalo entre limpeza e temperatura do mês mais frio. Aqui foi sugerido o seguinte, tá? Admitindo um valor de temperatura média para o mês mais frio do ano, compreendido entre maior do que 20 graus, para o caso de Belém, né? E um intervalo entre limpeza de fossas de 4 anos, não quer dizer que sempre tem que ser 4 anos, aqui é uma sugestão do problema. Consulta-se a tabela número 3 da NBR e a gente percebe que para temperaturas acima de 20 graus, para limpeza de 4 em 4 anos, o valor de K, 177. Se você for fazer limpeza de 2 em 2 anos, exemplificando aqui, ó, o valor de K seria 97, que é o valor por faixa de temperatura ambiente.
Então já tenho várias informações importantíssimas. Eu sei que o número de pessoas é 167, prédio padrão médio 130, acima de 9.000 litros 0,50, o valor de K é em função da temperatura e do tempo de limpeza, 177, e a contribuição de lodo fresco para a residência, 1. Calculando aí, deu 41.414 litros, ou, convertendo para metros cúbicos, 41,41 metros cúbicos. Bom, vamos lá. A norma diz que, dependendo do volume de armazenamento de esgoto, em litros, tu pode já ir usando algumas alturas para facilitar o cálculo. Se o teu volume for até 6.000, no mínimo a tua fossa tem que ter 1,20 m de altura. Se for de 6.000 a 10.000 litros, a tua fossa tem que ter no mínimo 1,50 m de altura. E se for mais de 10.000 litros, que é o nosso caso, tu vai fazer aí no mínimo 1,80 m. E tem os limites máximos também, tá? 2,80 m. Poderíamos até somar o menor, que é 1,80 m, e o maior, que é 2,80 m, fazer uma média e usar para teste uma altura média estabelecida aí por essa tabela. Por a gente pode fazer assim, ó. Se a altura mínima é 1,80 m e a máxima 2,80 m, a gente soma os dois, isso é igual a uma certa altura de queda do lodo, mais no mínimo uma altura de 1 metro para reter esse material lá dentro. Daria uma altura de 2,55. É um pouquinho mais do que a média entre esses dois. Se eu fizer a média aqui, se não me engano, dá 2,30 m. E aqui deu 2,55, em função de deixar um espaço da tampa até o nível do líquido para criar gases e espuma. Bom, então se eu usar esta altura de 2,55 m, eu vou precisar, ir através do cálculo da altura e da área, um diâmetro de 4,54 m. A gente trabalhou em aulas anteriores aí a determinação, né, do diâmetro. Usa lá a fórmula do volume, que é πd² sobre 4 vezes h, ou πr² vezes h. E chegamos à conclusão aí, ó, que para fazer esta fossa eu precisaria de um cilindro de concreto de 4,45 metros de diâmetro para 2,55 metros de altura. Dentro deste 4,54 de diâmetro e 2,55 metros de altura, conseguimos colocar os 41.414 litros de esgoto. Claro que às vezes vai depender do espaço que tu tens lá no prédio para colocar esta fossa. Tens que modificar a altura, tens que modificar o diâmetro para que ela, né, consiga ocupar aquele espaço e haja possibilidade de trabalhar em volta. Mas o processo de dimensionamento de volumes e de alturas mínimas e máximas e, consequentemente, de diâmetro, está representado aí nessa situação. Beleza?